O protagonista girou o registro do chuveiro, ouvindo ao fundo a televisão discutir a ameaça da torre. Enquanto a água caía do chuveiro, Yoon Seok comentava que existia um cenário no qual a humanidade poderia simplesmente desaparecer. Jin Hyuk permaneceu imóvel, com a mente vazia, absorvendo tudo aquilo em silêncio. O entrevistador se aproximou de Yoon Seok e perguntou se não teria sido melhor esperar mais um mês. Fitando a jovem, Yoon Seok sorriu e respondeu que, se quisessem entrar ousadamente no quarto andar, precisariam de pelo menos um mês de preparação. Parado ao lado do carro, o homem sugeriu que passassem esse mês relaxando juntos. No entanto, assim que entrou no veículo, uma janela do sistema surgiu de repente, deixando-o confuso. O sistema notificava que um jogador desconhecido havia iniciado a progressão pelo quarto andar. Os olhos de Yoon Seok se arregalaram quando o sistema anunciou que os jogadores que pretendiam participar da conquista do quarto andar deveriam se preparar. Em seguida, veio outra notificação: a primeira onda começaria em 8 horas. Sem hesitar, Yoon Seok girou o volante bruscamente. Ignorando os gritos da garota ao seu lado, ordenou que reunissem todos os rankers. Mensagens do sistema começaram a surgir uma após a outra, enviadas por diversos jogadores. Yoon Seok estava furioso. Eles estavam completamente despreparados, e restavam apenas 8 horas. Enquanto dirigia, perguntou-se o que aquele jogador desconhecido estaria pensando ao tomar uma decisão dessas. Ao mesmo tempo, o protagonista, que dormia ao lado de Alice, abriu os olhos e se espreguiçou. "Dormi bem", disse ele. Levantando-se, avisou Alice que era hora de partir. O sistema informou que restavam 1 hora, 37 minutos e 51 segundos para o início da primeira onda. O quarto andar da Torre do Desafio era composto por 100 ondas, formadas por zumbis comuns e especiais. Havia 2 maneiras de superá-las: preparar diversas torres defensivas ou escolher uma base onde fosse possível sustentar a defesa de forma eficiente. Assim que entrou no quarto andar, o protagonista recebeu uma notificação informando que ele era o primeiro jogador a chegar. Caminhando pela cidade destruída, comentou que o lugar era sinistro. O sistema então avisou que, em 20 minutos, os outros jogadores também poderiam entrar. Observando os escombros, o protagonista decidiu se apressar. Ele tinha apenas 20 minutos. Seu primeiro destino foi o estádio da Copa do Mundo. Ao tocar em um dos pilares, o sistema informou que o direito de instalar uma base havia sido utilizado. Pouco depois, uma bandeira surgiu sobre o estádio, seguida da notificação de que aquele local havia sido escolhido como sua base. Quando o protagonista começou a plantar diversas sementes e a aplicar a água viva, o sistema notificou cada ação. Em seguida, informou um aumento de 20% no crescimento das plantas. Nesse momento, os jogadores já haviam se reunido na área inicial. Ao observá-los, Jin Hyuk percebeu que todas as grandes guildas haviam enviado seus representantes. Ele se sobressaltou ao ouvir alguém chamá-lo. Temen e Yong-ho, disseram os nomes. Teresa também cumprimentou o protagonista. De repente, Temen e Yong-ho ficaram chocados com a forma como Teresa o tratava. Jin Hyuk desceu até eles, pedindo desculpas por estar com pressa. Temen e Teresa responderam imediatamente que não havia necessidade de se desculpar. Teresa desviou o olhar e, visivelmente envergonhada, comentou que seria melhor permanecer ao lado de Jin Hyuk. Algumas pessoas começaram a cochichar sobre o grupo do protagonista. Jin Hyuk sorriu e perguntou se todos estavam bem preparados. Yong-ho e Temen demonstraram dúvidas, preocupados com a força dos inimigos. O protagonista abriu um sorriso confiante. Se fosse fácil, não teria graça nenhuma. Foi exatamente por isso que escolhi o estádio como base. Ao ouvir isso, Yong-ho e Temen ficaram horrorizados, percebendo que seriam necessárias 100 pessoas para defender um território daquele tamanho. Teresa observava o casal irritado e o protagonista com expressão confusa. Depois de ouvir Yong-ho chamar Jin Hyuk de masoquista, a tímida Teresa perguntou, em voz baixa, se ele era um pervertido. Mas não obteve resposta. Os gritos insatisfeitos de Yong-ho ecoaram pela cidade sombria. Teresa se aproximou de Jin Hyuk e pediu permissão para lhe fazer uma pergunta. Abrindo os dedos da mão, explicou que seriam necessárias pelo menos 5 pessoas para proteger a base. Em seguida, apontou para Yong-ho e Temen, dizendo que havia apenas 4 ali, o que parecia estranho. Jin Hyuk fechou os olhos e respondeu com calma.
O quinto chega em breve. De repente, uma figura aterrissou com força nas proximidades. Era Yuzun, claramente furioso. Ele pronunciou cada sílaba do nome de Jin-Yuki separadamente, chamando-o em tom ameaçador. Sacando a lâmina, Yuzun declarou que iria matá-lo. Algum tempo antes, Yuzun treinava silenciosamente em uma floresta. Ele havia acabado de se sentar para meditar quando uma janela do sistema interrompeu sua concentração. Era uma mensagem de Jin-Yuki, ordenando que ele chegasse à área inicial dentro de 1 hora. Yuzun franziu a testa e decidiu ignorar. Mas logo outra mensagem chegou. Jin-Yuki dizia que, se ele aparecesse, lutaria usando apenas um braço e uma perna, sem o braço esquerdo e a perna direita. Yuzun continuou treinando, chamando aquilo de provocação barata e decidindo não cair no jogo. No entanto, outra mensagem surgiu em seguida. Jin-Yuki afirmou que também lutaria de olhos fechados. A raiva de Yuzun quase transbordou. Ele decidiu que se vingaria no futuro. Então veio mais uma mensagem. Você é um covarde? Essas palavras atingiram Yuzun como um raio. Jin-Yuki ordenava que ele aparecesse imediatamente. Quando Yuzun chegou, Jin-Yuki sorriu ao ver a espada de atributo, um item capaz de canalizar magia elemental e permitir ataques à distância. Yuzun avançou e declarou que agora mostraria o quanto o protagonista estava errado. Gritando de fúria, a espada de Yuzun cintilou. Apontando para a lâmina, Jin-Yuki perguntou com desdém. O que pretende fazer com uma espada incompleta dessas? Yuzun cerrou os dentes e exigiu explicações. Erguendo a mão, Jin-Yuki respondeu que a espada de atributo não era ruim, mas que só revelava todo o seu verdadeiro poder quando estivesse completa. Com um sorriso confiante, Jin-Yuki acrescentou que o drop aleatório daquele andar continha um item capaz de complementar perfeitamente a espada. Mas, para isso, ele precisaria do atributo fogo, não era? Yuzun gritou, acusando-o de blefar, já que um drop aleatório era apenas aleatório. Apontando diretamente para ele, Jin-Yuki disse que possuía seus próprios métodos para conseguir o que queria. E, se Yuzun se juntasse ao grupo, ele lhe entregaria o item. Yuzun franziu o senho e refletiu seriamente. Um instante depois, guardou a espada na bainha. Virando-se de costas para Jin-Yuki, comentou que seria ótimo se aquele item realmente caísse para eles. O sistema então notificou a formação de um grupo com 5 membros. Logo em seguida, anunciou que o número mínimo de jogadores necessários para defender a base havia sido atingido. Yuzun observou o grupo se afastar. Teresa perguntou a Jin-Yuki se estava tudo bem. Como Yuzun não parecia agir como de costume, Jin-Yuki respondeu que, enquanto o acordo estivesse em vigor, ele não trairia o grupo. Apesar de parecer assustador, Yuzun era um homem de honra. De repente, Yangva chamou Jin-Yuki com urgência, lembrando-se de algo. Ela lhe entregou as espadas. Sorrindo, Jin-Yuki recebeu as espadas gêmeas. Imediatamente, o sistema notificou que se tratava das espadas gêmeas do dragão. Devido às propriedades da torre, relíquias antigas haviam recebido poder mágico comparável ao de artefatos. Curiosa, Yangva perguntou como ele havia conseguido espadas tão preciosas, que seu avô valorizava tanto. O protagonista respondeu apenas que o avô dela sempre o tratou muito bem. Quando Jin-Yuki removeu a lona que envolvia as espadas, notou um pequeno bilhete preso a elas, com a inscrição Dot. Pouco depois, todo o grupo se dirigiu à base. Assim que viram o local, Yangva e Yuzun começaram a discutir, mas Jin-Yuki os interrompeu, tentando acalmá-los. De repente, todos desviaram o olhar ao mesmo tempo. Um grupo de pessoas estava do lado de fora do estádio, perguntando se eram eles que haviam escolhido aquele local como base. Jin-Yuki prestou atenção imediata na espada do homem que falava. Ele começou a se lembrar de onde já tinha visto aquele padrão. O sujeito abriu um sorriso ao reconhecer a identidade do protagonista. O grupo de Jin-Yuki observou atentamente os recém-chegados. Ao analisar melhor o símbolo, Jin-Yuki reconheceu o padrão. Era o emblema de um dos membros do Muron, do 21º andar. Observando mais de perto ao lado de Ganyon, ele percebeu que os habitantes da torre estavam, de fato, começando a sair para o mundo exterior. Quando um deles perguntou diretamente, o protagonista confirmou sua identidade. Gon-Yon fechou os olhos e começou a se apresentar, mas Jin-Yuki o interrompeu com irritação.
Não precisa se apresentar. Eu conheço muito bem o quão selvagens são as pessoas da sua família. Ao ouvir isso, Gandhin ficou completamente atônito. Teresa perguntou com cautela a Jin-Hyuk se ele conhecia Ganyon. Ele respondeu simplesmente que sim, que se conheciam. O clã dos mestres do mundo de Muron, habitantes do 21º andar da torre, veio imediatamente à sua mente. Ao se lembrar deles, o protagonista abriu um sorriso irônico. Todos eram guerreiros com um ego absurdo. Gon-Yeon tremia de raiva. De repente, o protagonista fez uma expressão exagerada, imitando a reação que Gon-Yeon teria em seguida. Depois, acenou com a mão, como se pedisse para pular essa parte. Gon-Yeon rangeu os dentes quando Jin-Hyuk declarou que o clã dele já não tinha mais orgulho algum para proteger. Incapaz de se conter, Ganyon gritou furioso, exigindo saber como ele ousava insultar seu clã. Em seguida, sacou a espada, preparando-se para lutar. Nesse instante, uma janela do sistema surgiu diante do protagonista, exibindo todas as características de Ganyon. O sistema notificou que, caso encontrasse todos os habitantes de Muron, ele poderia copiar a habilidade deles. Jin-Hyuk refletiu brevemente, percebendo que havia mais pessoas ali além de Gandhin. Teresa perguntou qual seria o próximo passo. Jin-Hyuk sorriu de forma maliciosa. Ele decidiu que simplesmente copiaria a habilidade e ordenou que o grupo se preparasse para a batalha. Sob as ordens de Gon-Yeon, os membros de seu grupo avançaram para o ataque. Enquanto Yangva se animava com a luta iminente, Taemin permanecia tenso. Ele ativou a habilidade Rei das Máquinas, e o sistema imediatamente confirmou a ativação. Pouco depois, um tanque mecânico se formou, e o sistema notificou que o mecanismo havia sido invocado. Quando o corpo de Yangva foi envolto em mana, o sistema anunciou a ativação da habilidade Nem um Passo Atrás, reduzindo o dano recebido em 15%. Teresa começou a materializar sua armadura, dizendo que protegeria a retaguarda. Yuzun lançou um olhar para Jin-Hyuk e comentou que, toda vez que o via, percebia que ele realmente não se importava com as circunstâncias. O protagonista encarou o companheiro e pediu que ele resistisse por 3 minutos. Observando os inimigos, Yuzun respondeu friamente que até 3 minutos seriam demais para eles. Num instante, ele balançou a espada dezenas de vezes, abatendo mais de uma dúzia de inimigos. Quando Teresa golpeou com o escudo, o sistema notificou a ativação do reforço sagrado e da canção de batalha. Taemin e Yangva vibraram quando seus atributos aumentaram em 5 pontos. Imediatamente, Taemin lançou uma rajada de mísseis contra os inimigos, e explosões sucessivas tomaram conta do campo de batalha. Yangva lidava com os oponentes à base de chutes violentos, enquanto Teresa os repelia com o escudo. Gon-Yeon observava em silêncio seus subordinados apavorados. Yuzun avançou como um borrão, derrotando 3 inimigos, em seguida, eliminando mais 2 com golpes precisos. Ele virou o rosto quando Gon-Yeon comentou que ali não estavam reunidos apenas fracotes. Yuzun mal conseguiu bloquear o ataque seguinte. O golpe seguinte atingiu seu ombro. Ferido, Yuzun ficou furioso. De pé diante dele, Gon-Yeon elogiou sua boa reação. Erguendo a espada, Yuzun respondeu que, sem dominar os fundamentos, ninguém se tornaria um verdadeiro espadachim, e que ele mesmo mostraria o que era a arte da espada. Gon-Yeon assumiu postura de ataque e avançou com uma estocada fulminante. Yuzun se concentrou, observando os fluxos de mana do inimigo. Ele mal conseguia bloquear os golpes pesados, vindos de alguém muitas vezes mais forte do que a tríade. Um ataque repentino fez Yuzun erguer a espada para cima. Gon-Yeon levantou a lâmina, preparando o golpe final. Yuzun se tensionou ao ver a espada descendo, mas Teresa chegou a tempo, desviando o ataque com o escudo. Logo atrás dela, Jin-Hyuk apareceu e a elogiou. Sorrindo, o protagonista declarou: "Agora é a minha vez." O sistema notificou a ativação do elemento fogo. Jin-Hyuk lançou uma torrente de chamas contra o inimigo. O fogo se espalhou instantaneamente, engolindo uma vasta área. Gon-Yeon se tensionou levemente ao ser cercado pelas chamas, mas resmungou irritado, dizendo que não podia fazer nada com uma magia tão fraca. De repente, o protagonista saltou no ar. Gon-Yeon abriu um sorriso debochado. "Nessa posição, você não consegue desviar do meu ataque." Antes que terminasse a frase, gelo envolveu sua perna, fazendo seu semblante mudar drasticamente.
Jin Yuki concentrou mana na mão e disse calmamente. As pessoas não costumam conferir aquilo que já foi conferido. O sistema então anunciou a ativação da habilidade Luz do Dia. Um poderoso fluxo de mana disparou diretamente contra o inimigo. Gon Ion cerrou os dentes, tomado pelo medo, mas, de repente, a figura de seu irmão surgiu no ar. Ele atacou em forma de cruz, desviando o golpe, e pousou logo atrás do assustado Gon Ion. O sorriso do protagonista desapareceu no instante em que viu os recém-chegados.